Boa tarde, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Aprendendo Consciente. Hoje nós vamos dar continuidade do compartilhamento de conhecimento, do autoconhecimento da reforma íntima, e vamos conversando a necessidade que nós devemos fazer. Não é difícil, é trabalhoso. Estaremos explicando alguns termos que a gente tem usado para as pessoas possam compreender, né? A espiritualidade nos passa, os terapeutas, psicólogos, devemos substituir algumas palavras por outras, né? O difícil por trabalhoso, se falarmos que é difícil, a mente acredita, e substituir pecado e erro por equívoco. Substituir pecado e culpa por responsabilidade, erro por equívoco. Já que nós somos eternamente aprendizes, não erramos, nós nos equivocamos. Quem viesse a errar seria Deus, porque Deus é a fonte de toda a sabedoria, né? Quem estudou o Livro dos Espíritos, primeira questão, Kardec pergunta aos mensageiros de Jesus: que é Deus? Nem quem é, nem o que é Deus. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a inteligência suprema, é o que sabe tudo. Então, nós somos eternos aprendizes. Claro, devemos sempre procurar nos ver. Para fazer essa reforma íntima é necessário olhar nosso interior, como nós conversamos no primeiro vídeo, no segundo. Assumir perante a Deus que somos falhos, temos defeitos e virtudes, né? Mas necessitamos reparar nossos defeitos, consertar nossos defeitos, substituí-lo ele por virtude, curar as virtudes adoecidas e confessar a Ele que sou incapaz de fazer sozinho. Lembram? Então, Jesus nos alertou, ensinando que vigiai e orai. Veja bem, é vigiar e orar. Primeiramente, nós vigiamos para depois orarmos. Vigiai-vos e orai-vos, para que não caiam em tentações. Mas que vigiar esse? Que orar, né? Que tentações são essas? Geralmente, nós, seres humanos, vigiamos a vida do outro, né? A vida do vizinho, vigiamos inimigos, né? Ou como eu tenho aprendido a substituir por opositores, está se opondo, né? É um amigo adoecido porque nós prejudicamos no passado. Mas a gente estudando, sendo orientado pelo povo que nos acompanha, que já comentamos que na Umbanda a gente fala que é povo, né? Os guias e mentores, né? Os negros velhos, as crianças, os Exu, os orixás, né? O anjo de guarda, os ciganos, marinheiro, cangaceiro, caboclo de pena, caboclo boiadeiro. São esses que formam nosso povo, cada um tem o seu povo. E ele vem nos ensinando que devemos, dentro do autoconhecimento, vigiar os nossos inimigos interior. O inimigo interior. Qual seria o inimigo interior? Esses que são os mais perigosos. Ouvimos muito falar, né, no velho homem, né? O velho homem. O velho homem de cada um, que é o inimigo perigoso, que ele precisa morrer para que surja um novo homem. A outra linha de raciocínio que diz que não é morrer, é se transformar. Já que a morte do corpo físico é a transformação do espírito. Porque nós sabemos que o espírito ele é eterno, mas o corpo ele é perecível. Então é esse que nós devemos vigiar. O Freud, ele nos fala do ego. Ele explica que são as personalidades que formam o ego. Personalidade ele não entra em detalhe muito, né? E a personalidade seria a vivência de cada fase de nossa vida, desde
desde o berço, desde o do nascimento e no decorrer da vida. Aí nós começamos a entender de um novo modo. Já que sabemos sobre a reencarnação, inclusive vou dar uma pausa, vou explicar, porque usamos esses termos, sabemos. Certa vez, uma vez nós estávamos assistindo uma palestra de Divaldo, um vídeo de palestra, aí ele falou que ele não acredita, que ele sabe sobre a reencarnação. Então ele nos explicou qual é a diferença de acreditar e saber a reencarnação. Acreditar, ele deu exemplo. Acredito que sei ler, não sei. Eu sei que sei ler. Eu sei ler. Quando eu olho, né, quando a gente olha para qualquer lugar que está escrito, aqui onde eu estou não tem nada que esteja algo escrito. Automaticamente nós vamos ler. Não é assim com todos nós? Não sei com vocês. Mas eu às vezes eu fecho até os olhos, porque estou na condução, vejo uma placa e estou lendo. Então eu sei que existe a reencarnação. Então, existe um outro termo para as personalidades. Estudando um pouquinho mais, não são todos, mas no centro kardecista que nós frequentamos, um irmão de jornada, ele levou uns conhecimentos que ele aprendeu para compartilhar. Mas aí detalhe, não é porque Divaldo falou para mim, e eu ouvi ele dando esse parecer da diferença, essa opinião da diferença, que eu acreditei logo não, tá? Eu procuro muito questionar. Eu questiono muito. Porque quando nós questionamos, é uma fé raciocinada. Não vou acreditar porque Divaldo é um médium que tem uma missão. Um médium missionário. Não, eu devo questionar. Eu questiono Jesus, questiono Maria, questiono até a Deus quando algo ocorre na minha vida, por que está ocorrendo. Então eu questionei, eu analisei e tracei o parâmetro, comparei e entendi. Para mim não era novidade, né? Porque a gente, quando é assim, muitas coisas divide e compartilha o conhecimento, para mim não é novidade. Já entendemos que nós trazemos de outras reencarnações. Então, voltando ao assunto. A espiritualidade, aí ele compartilhou o conhecimento das personalidades do espírito. O que seria a personalidade do espírito? Cada reencarnação que o espírito tem, ele cria uma personalidade para viver a reencarnação. Aí muita gente vai dizer, não, mas não está no Pentateuco, Kardec não falou. Outros vão dizer, Chico não falou, Joana não falou. Mas Joana, se eu não me engano, comenta um pouquinho a respeito disso. E aí eu comecei a raciocinar, né? Porque também ele trouxe esse conhecimento, compartilhou, que eu vou aceitar de pronto, né? Que é uma fé cega, uma fé infantil. O que eu fiz? Comecei a raciocinar e os guias e mentores foram me ajudando a entender. Aí eles me ajudaram a pensar a respeito de um ator. Cada filme, cada novela, né? Que ele vive, que ele trabalha, ele vive um personagem. Então a gente dá o exemplo assim de Lima Duarte. Naquela novela Roque Santeiro, ele foi Senhorzinho Malta, né? Ele fez o papel de Senhorzinho Malta. Em Sucupira, eu não lembro, acho que foi o Salvador o nome do personagem, faz tanto tempo, né? Então a gente tira um parâmetro para entender isso. Ele fez o papel de Lima Duarte fez o papel de Salvador da Pátria, né? Ele fez o papel de Senhorzinho Malta, outros tantos papéis que ele fez, mas ele é Lima Duarte. E os atores, né, e atrizes falam que quando eles vão fazer um papel, eles dão vida ao personagem. Então, entendendo por aí, eu consegui compreender que meu espírito, cada reencarnação que ele tem, ele cria um personagem, uma personalidade. Hoje ele criou o Valmir, hoje não, né? Já há 56 anos que o Valmir está progredindo, para que assim comunga. Então as outras personalidades do espírito dele, mas aí eu questionei, por que então eu tenho que resgatar aquilo que não fui eu? Mas foi o espírito, né? Através de outra personalidade, cometeu aquele equívoco. E essas personalidades que cometeram o equívoco,
há aquelas que se acertaram, né? Eu tive a autorização de saber algumas, até um trabalho espiritual, um frei falou que uma das vidas do meu espírito foi como frei franciscano, que seguiu, procurou viver o Evangelho de Jesus. Deve ter tido mais algumas, mas também eu já tive formação que foi vivido como guerreiro na época de Gengis Khan, né? Cortava a cabeça. Então vamos lá. Eu gosto assim de explicar bem detalhado para não haver dúvida. Quem tiver dúvida, que tem meu zap, me chama no zap, explica a dúvida, que é gravado, né? Não é ao vivo ainda. Nós estaremos respondendo. Ou acrescenta aí no comentário a pergunta, e vai aparecer para mim, né, que agora eu descobri que aparece. Aí eu vou ler e vou dar a resposta. Faço um vídeo respondendo. Então, retornando. Então, essas personalidades que não querem nada com nada, quer permanecer naquele lugarzinho dele, né, na zona de conforto, ele não quer modificar, porque modificar dá trabalho, entendeu? A gente traz um conceito formado, uma crença, um valor formado. Eu trabalho no último emprego que eu tive, eu conversando com um colega que me rendia, e ele tem medo das entidades de Umbanda, apesar que o pai é um bandista, né? Mas ele tem medo, aí expliquei, tal, fui explicando, não, o Exu não faz o mal, o Exu não é o diabo. Não, mas a gente aprende desde pequeno que Exu é diabo. É um conceito que passaram para ele. Assim são todos os conceitos, crenças e valores que a sociedade nos empurra goela abaixo, as religiões, né? Então cabe nós termos a fé raciocinada. Aí quando procuramos nos interiorizar, prestar atenção nas nossas crenças e valores, como nós já comentamos, no Evangelho de Jesus, nós encontramos como fazer essa reforma. Como modificar nosso conceito, nossa crença e valor, mediante a lei divina que Jesus traz em forma de Evangelho. Também comentamos, já que sabemos da reencarnação, também vamos ter outras ferramentas para modificar nosso conceito, nossa crença e valores dentro daquela situação da lei divina, já que sabemos sobre a reencarnação. E assim é que se dá o vigiar e orai, para que não caiamos em tentação. Esse inimigo interno, esse velho homem, esse ego, né, que nos leva a continuar no equívoco, ele tem medo de perder o controle. Então a gente precisa conversar com o velho homem, olha, você não vai morrer. Nós precisamos nos transformar. Nós que sabemos sobre a reencarnação, que quando chegar o momento da separação do joio e do trigo, que Jesus falou, né, que o dono da seara iria colher mandaria seus funcionários tirar o diabo, né, o opositor, o diabo, né? O diabo, Satanás, o Satanás na língua hebraica significa Satanás opositor. E diabo na grega significa opositor. Então o opositor, o inimigo, foi lá, semeou, não daria para separar, porque cortaria os dois, queimaria. Então separará o joio do trigo. O joio será queimado. Isso é assunto que nós explicaremos no outro vídeo detalhadamente. Então nós sabemos que muitos de nós que não tivermos condições de permanecer nesse planeta, que será dada a regeneração, sim, nós já devemos ter comentado que a regeneração é dentro de cada um, né? Cada um é que faz a regeneração. Quando fazemos essa renovação de conceito, de crenças e valores, começamos um novo modo de entender para uma nova forma de viver diariamente, que é uma batalha, nós estaremos começando a fazer a nossa regeneração desse mundo interior. Muitos dizem, eu gostaria de encontrar a paz, o equilíbrio. Então, quando a gente começa a nos conhecermos, fazer essa reforma, nós vamos resolvendo, vamos prestando atenção o que me ocasiona raiva. Eu sou irritado pra caramba, hoje bem menos. Ativo o pavio curto. Então eu preciso saber o que me leva a irritar. Geralmente uma atitude da pessoa me irrita, porque a gente vê nele o que está em nós. Para mim aceitar isso, demorou pra caramba, entendeu?
O ego tentava dominar. Então, eu uso esse parâmetro com o homem velho e com o ego. Olha, nem sei se é parâmetro, de repente estou até falando errado aí, mas perdão se eu estiver falando errado. Eu uso a seguinte forma com o velho homem e com o ego. Olha, nós não somos dono da vida é o espírito. Nós somos criação do espírito para viver a reencarnação. Sabemos então que fazemos parte de um agregado. Aprendemos nessa caminhada sobre as personalidades, que a personalidade que foi vivida pelo espírito no caminho do bem, procurou viver as leis divinas, ele ajuda a que está reencarnada, que está encarnado. Nesse caso é chamado de ponta encarnada. Então eu estou na ponta, estou encarnado, eles me ajudam. Esse frade mesmo, quando o tema é sobre o Evangelho escrito pelos apóstolos de Jesus, é uma facilidade para mim lembrar e explicar. E muitas delas voltam para o bloco, mas também outras ficam ajudando, contrabalançando esse conflito que existe, que quer viver na zona do conforto e da necessidade de modificação. Aí eu converso com eles, olha, sabemos que fazendo parte de um agregado, o espírito vai ser exilado para um planeta de prova e expiação, e nós iremos juntos. De repente nem vamos viver. Porque nessa parte eu ainda não consegui entender nem aprender se quando o espírito é transferido para outro planeta, a personalidade vivida nesse acompanha ou fica no agregado. Bom, isso é um assunto mais para frente. É assim que eu faço com eles, então vocês precisam me ajudar. E essa situação de personalidade é séria. Nessa situação nós vamos entender muita coisa. O homossexualismo, ou porque não resistimos a algum defeito, entendeu? Porque, por mais que eu tento me modificar aquele conceito, aquela crença ou aquele valor, mais que eu tento me olhar, não consigo, são eles atrapalhar, porque eles necessitam viver. Eles necessitam manter o entendimento deles, que assim eu sou, assim eu serei, assim eu vou ser para sempre. Entendeu? Aí a gente vai entender, a gente vai começar a compreender, pedir ajuda, orar, não desistir, não desanimar. A gente vai começando a entender esse bolo doido de personalidade para ser resolvido. Vamos resolvendo o conflito dentro de nós. Vamos vivendo a paz, né? Lembra, Gandhi diz que não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então eu vou me encontrar, aí eu vou me melhorar, eu vou reformando, eu vou consertando esses defeitos, vou conversando com essas personalidades para que eles aceitem, que dói menos, dá menos trabalho, né? Gastamos menos energia quando procuramos viver o correto perante a lei divina. Quando eu minto, para manter essa mentira, as pessoas até sabem, mas eu gasto mais energia, é mais trabalho que eu tenho de manter essa mentira, né? Então, assim é o caminho para se ver essa renovação contra a paz, o conflito, os conflitos internos, né? Aí é o velho homem brigando com o novo homem. É o velho Valmir querendo manter-se vivo do jeito que ele acha, com um Valmir novo, auxiliado por outros Valmir que já viveram uma vida melhor, mais regrada, né? Mais assim, vivenciando a lei divina. Então entra o nosso conflito. Aí está a necessidade de nós nos conhecermos. Esses inimigos que Jesus nos fala. Porque esses inimigos é pior do que os externos. Porque esses inimigos, até eles procuram os externos, aquele que nós prejudicamos no passado, somam força com eles para a vingança. Porque não querem, a gente volta a frisar, eles não querem a modificação porque dá trabalho. E quando a ponta encarnada descubra algo que é novo, vai de encontro ao conceito e a crença, o valor ultrapassada da sociedade, aí existe o medo, aí bate o medo na gente. Poxa, mas aí a gente fica meio cabreiro. Quando eu comecei, assim, despertou em mim um exemplo, a estudar sobre Umbanda, poxa, tenho para revelar a vocês, hein?
foi uma guerra interior para aceitar Exu e Pombogira. Lembra que eu comentei que o colega disse que a gente aprende quando é pequeno que Exu e Pombogira é diabo? Então, foi um trabalho imenso. Mas graças a eles, né, nós vencemos, nós renovamos essa crença a respeito dessas entidades. Aí nós fomos descobrindo que espírito que trabalha no kardecismo, no catolicismo, são tudo o mesmo. Na Umbanda, no Candomblé, são todos os mesmos. Só muda a roupagem dentro da necessidade, onde a gente vai. Também estaremos conversando a respeito disso. Então, por isso que a necessidade de a gente se conhecer. Para ser essa reforma íntima, essa modificação, essa transformação necessária, essa regeneração do mundo interior. Não é de uma hora para outra, né? Comecei agora que eu digo assim, há um tempo fazer, às vezes eu digo, não é assim. Como a espiritualidade uma vez conversando comigo. Construir demora, né, filho? Mas destruir é um passe de mágica, né? Um vacilo nosso, a gente destrói tudo aquilo que nós vivemos construindo. Eu digo de causa própria, que foi assim que ocorreu comigo. Eu estava dentro da reforma íntima, me revoltei, para comigo, com Deus. A gente só se revolta consigo mesmo e com Deus, né? Aí deu um tempo, quer dizer, eu destruí aquilo que eu estava começando. Agora, para reconstruir, demora um bom tempo. Quer dizer, aquilo que já tinham me falado, aquilo que já tinha vindo à mente, com auxílio, fui entender, o povo que me acompanha transmitiu através dessa entidade, o Negro Velho, o que eles já tinham me falado, para que eu tivesse certeza que o meu raciocínio era lógico. Entendeu? Então é isso que nós necessitamos fazer, essa reforma. Olhar nosso interior, vigiar para depois orar. A gente vigia, aí vem aquela raiva, aquela irritação, aí preciso perceber, às vezes sim, né? Muitas das vezes sim, oro, muitas das vezes não. Eu já meti o pé pelas mãos, já soltei os bichos, né? Briguei, soltei cachorro, cobra, largato. E ultimamente ocorreu isso comigo, entendeu? Fui segurando. Na quinta vez eu não aguentei e briguei. Né? Irritei, não estava bem comigo. Porque a gente não quer estar bem conosco, não é bem com o outro. Quando eu estou irritado, estou incomodado, não é com o outro, é comigo. Mas como a gente tem essa mania de transferir tudo para os outros, me irritei com fulano. Vou dar exemplo, me irritei com Raoni. Raoni é o nome do filho. Me irritei com Raoni, não, eu estou irritado mesmo, eu que preciso perceber. E olha, que a gente consegue, hein? Conseguimos mesmo. Estou com medo, mas estou com medo por quê? Como eu já comecei a me redescobrir, aí eu já vou, descobrir onde está o medo. Por exemplo, eu ia gravar um vídeo esses dias com outro tema, e eu estava incomodado demais. Muito. Falou um pouquinho difícil, severamente incomodado. Tentei, não dava certo, porque eu planejo antes de gravar, né? Só que eu não consigo planejar num papel. Desde quando eu era expositor no kardecismo, eu sempre mentalizava, conversando como eu estivesse realizando assim a exposição. Aí eu fiquei, está certa e tal. Eu vou procurando, quando eu não acho, eu aguardo o momento. Assistindo uma série de filme, uma série americana, né, que foi comentado, toma cuidado com o snipe. É o franco atirador, aquele cara que treina muito tempo, vai lá dar o tiro. Aí foi comentado, mas ele pode ficar 72 horas, olha só, 72 horas sem dormir, 3 dias e 3 noites sem dormir, imagine. E mantém a mesma capacidade, a mesma capacidade de executar um tiro de precisão, sem atingir ninguém ao lado. Aí um personagem explicou a outro, porque eles vivem esses 3 dias
Ele vive esses 3 dias vivenciando o que ele irá executar. Ele vai construindo, já que sabemos que o pensamento cria a vida, a mente tem força para dar a vida, então a gente também vai fazendo isso aí, então era por isso que eu era inspirado, intuído a assim planejar, já que eu tenho esse trabalho, né, não dificuldade, mas um trabalho de escrever, de passar o que eu penso para o papel, e assim eu fui caminhando. Tá bom? Gratidão pela compreensão, pelo tempo que vocês estão assistindo esse vídeo. Ajudem-me a divulgar esse trabalho. Foi necessário receber a intuição de explicar essas situações de personalidade, né, que não é erro, é equívoco, para que nos vídeos futuros eu possa estar falando com vocês de uma forma que eu aprendi e agora estou vivendo. Por favor, não esqueça, se gostar, dar seu like, ok? Se não se inscreveu, se inscreva, aperta no sininho para receber sempre a notificação. E também, se gostou, compartilhe. E se não gostou, aceitamos críticas que venham colaborar com a melhoria do nosso vídeo. Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus.